Bom dia, hoje vamos falar dos cientistas que contribuíram para o estudo da eletricidade. Eric construiu um equipamento para estudar os fenômenos descritos por Tales de Mileto e as propriedades dos materiais propostas por Gilbert. A facilidade com que a eletricidade passava de um corpo para o outro interessou outros cientistas. O equipamento conhecido como a primeira máquina eletrostática era constituído de uma esfera revestida de enxofre atravessada por uma barra de ferro presa a uma manivela. O movimento da manivela fazia a esfera girar velozmente, e quando girava a manivela, com uma das mãos protegidas por uma grossa luva, Guericke atritava a esfera. A luva, então, passava a atrair alguns objetos leves e outras esferas de enxofre suspensas por fio. Era possível observar também que, em algum momento, surgiam faíscas entre a luva e a esfera, o que levou a propor uma explicação para o fenômeno dos relâmpagos. Jean-Antoine Nollet, mais conhecido como Nollet, foi um clérigo e físico francês. Ele inventou um eletroscópio com lâminas de ouro. Produziu alterações no frasco de leite, inventado por Pieter van Musbroek, substituindo a água contida no recipiente por lâminas de estranho ou de cobre. Charles Dufay nasceu em Paris no dia 14 de setembro de 1698. Ele era capitão do exército e diplomata francês. Deixou essas atividades para estudar química e tornou-se químico da Academia Francesa. Ele estudava o fenômeno de repulsão em corpos carregados, descobrindo também que objetos carregados se atraíam em certas circunstâncias, enquanto em outras se repeliam. E ele foi o descobridor europeu da eletricidade positiva e negativa, descrevendo pela primeira vez em termos de cargas elétricas a existência de atração e repulsão. Luigi Galvani foi cientista e médico, nascido no dia 9 de setembro de 1737, na Bolônia, na Itália. Quando jovem pensava dedicar ao sacerdotismo, mas foi atraído pelas ciências naturais. Em 1772, tornou-se presidente da Academia de Ciências de Bolonha. Ele foi importante para a eletricidade e para a ciência porque ele descobriu o princípio da pilha e a eletricidade que ela produz. Stephen Gray nasceu em 26 de dezembro de 1666, na cidade de Canterbury, na Inglaterra. Até sua importante descoberta acontecer em 1729, ele havia dedicado sua carreira científica a investigar como cargas elétricas funcionavam, principalmente em relação à estática. E ele foi importante porque ele foi o primeiro cientista a experimentar oficialmente sistemas de condução elétrica, a base fundamental para o uso de energia na sociedade de hoje. Primeiramente, Tales de Mileto era grego, filósofo e matemático. Nasceu no século VI a.C., ou seja, a história da eletricidade é bem velhinha, né? Ele percebeu que ao entrar em atrito um pedaço de âmbar com a pele de um animal, o âmbar atraía coisas leves como pelos e etc. E também percebeu que quando atritava dois pedaços de âmbar com a pele de animal, os âmbar se repeliam. O povo daquela época realmente acreditava que o âmbar tinha alma, porque ele se movimentava e movimentava coisas pequenas ao seu redor, e esse fenômeno ficou chamado de efeito âmbar. No século XVI, bem mais para frente, teve outros relatos sobre a eletricidade. Dessa vez era William Gilbert, um inglês, cientista e médico. Ele nasceu em 1544 e morreu em 1603. Ele fez novos experimentos e fez uma lista com materiais que tinham o mesmo efeito do âmbar e os denominou de materiais elétricos. E também fez uma lista com os materiais não elétricos, que não tinham os mesmos efeitos do âmbar. Então, ele foi o fundador da ciência da eletricidade. E ele também o primeiro a usar os termos força elétrica para explicar fenômenos elétricos. Ele também fez um livro chamado Sobre o ímã e os corpos magnéticos e sobre o grande ímã, a Terra, que ajudou muito na ciência. E ele também criou o termo elétrico. Benjamin Franklin foi um diplomata
escritor, jornalista, filósofo, político e cientista norte-americano. Assinou 3 documentos principais na criação dos Estados Unidos: a Declaração da Independência, o Tratado de Paz e a Constituição. Como cientista, investigou e interpretou o fenômeno elétrico de carga positiva e negativa, estudo que levou mais tarde à invenção do para-raios. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1706 e faleceu 17 de abril de 1790. Invenções de Benjamin Franklin. Em 1748, com 42 anos de idade, Benjamin Franklin já tinha uma grande fortuna que retirou de seus negócios. Benjamin Franklin nunca deixou de estudar e aprendeu diversas línguas, tocava instrumentos e se dedicava à ciência. Já em 1737, escreveu sobre terremotos e em 1741 inventou um aparelho de aquecimento dos lares. A partir do afastamento, concentra sua atividade em pesquisa científica. Em 1752, através de diversos experimentos com eletricidade, inventa o para-raios. Criou termos técnicos que ainda hoje são utilizados, como a bateria e condensador. Criou também as lentes bifocais. Peter Venn foi um cientista neerlandês. Ele também foi um dos primeiros cientistas a fornecer descrições detalhadas das máquinas de teste para tensão, compreensão e teste de flexão. Naquela época, a energia elétrica transitória podia ser gerada por máquinas de fricção, mas não havia forma de armazená-la. Então, Peter e seu aluno descobriram a possibilidade de armazenar energia numa garrafa cheia de água, onde estava mergulhada de ácido de bronze. A mão do experimentador fechava o circuito. A esta invenção deu o nome de garrafa de Leyden.